Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem, nosso tempo de meditação prática neste livro que é tão direto naquilo que é a sua aplicação para a nossa vida. Nós estamos chegando ao fim desta caminhada. Vamos meditar alguns dias aqui no capítulo 30, que é o penúltimo capítulo do livro. Os dois últimos capítulos são atribuídos a autores que não Salomão, presumindo que o livro de Provérbios é uma coletânea de salmos que são de Salomão. O capítulo 30 é da autoria de Agur. Nós não temos muita informação, mas diz que ele é filho de Jaque e que ele seria de Massá. Algumas versões, alguns textos mais antigos, dizem que estas palavras foram dirigidas a Itiel e a Ucal. Não sabendo exatamente quem Agur seria um estrangeiro. Massá parece que ser um reino que ficava no norte da Arábia, da Península da Arábia, e havia ligação com Salomão nesta altura, nós sabemos, em termos comerciais. Seria uma forma de mostrar que a verdadeira sabedoria também está entre os que não são judeus. E o texto diz assim, os primeiros 9 versículos, Provérbios 30. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, mas não me as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Precioso, não é? Este capítulo e estes primeiros versículos ajudam-nos muito. Os primeiros versículos, digamos até ao versículo 4, lembram muitíssimo o livro de Jó. Parece que Agur provavelmente não será um homem jovem, ficamos com a ideia de que já será um homem maduro, não direi ancião, mas possivelmente até a imagem que nos vem à mente seria esta. E ao longo da sua vida ele teve experiência suficiente para perceber que a sabedoria humana é limitada. Então ele diz, como se lê no livro de Jó e como se lê no livro de Eclesiastes. Cansei-me e afinal não consigo saber mais. No livro de Eclesiastes, a conclusão do autor, Salomão, será vaidade. Afinal é tudo vaidade. No livro de Jó, as perguntas que são feitas no livro, sobretudo no fim do livro, levam a questionar o verdadeiro conhecimento do homem e a percepção de que afinal o nosso conhecimento é profundamente limitado. Há uma limitação do nosso conhecimento. É interessantíssimo estas perguntas que são feitas aqui, neste versículo 4, porque estas perguntas, no fundo, têm uma resposta bíblica. Talvez não aqui, vamos encontrá-la no Novo Testamento. Quem subiu e desceu? Jesus. Quem encerrou os ventos nos teus punhos? Jesus. Quem amarrou as águas na sua roupa? Jesus. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Jesus. Qual é o nome do seu filho? Deus o Pai, Deus o Filho. É interessante, não é? Nós temos as respostas aqui dadas pela experiência de Jesus como Criador, mas também quando ele viveu aqui e dominou a natureza. Estas perguntas são perguntas que nos fazem meditar na própria realidade que vivemos hoje, em que a ciência é sempre nos apresentada como uma grande solução da humanidade. A ciência é segura, é nela que nós podemos ter a nossa base. A ciência dá-nos alguma base, mas nós temos que lembrar que o conhecimento científico é sempre limitado e está sempre dependente do tempo. Nós sabemos isto enquanto outro cientista não chegar à conclusão que afinal não é bem assim. Ao longo da história da ciência, muitos cientistas afirmaram coisas que foram aceitas categoricamente como grandes verdades. E depois, passado X tempo, afinal, não era bem assim. Então, esta é a grande questão que nós devemos nos colocar. Atualmente, confiamos profundamente na ciência para nos livrar desta pandemia e a ciência tem falhado de forma significativa e repetida, o que não deixa de ser algo, enfim,
interessante de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, ficamos com que conclusão? Se nós não podemos confiar na sabedoria do homem, vamos confiar em quê? Bem, ele dá a resposta, não é? A palavra de Deus. A palavra de Deus é segura. É a palavra de Deus que deve ser a nossa base. Lembrando que estamos aqui falando de um estrangeiro, de um gentio, de um não-judeu. A palavra de Deus é segura para nós porque a sua fonte é a mais segura que existe. Apesar de nós sabermos que ela é escrita por homens, nós cremos que ela é uma revelação divina. O Espírito Santo orientou e inspirou homens para que ficasse escrito aquilo que Deus queria que ficasse escrito. E Deus orientou até, nós cremos, não sendo um ditado, mas Deus orientou até a escolha de palavras, para que aquilo que ele estava a revelar de si mesmo ficasse perpetrado de forma bastante segura. Logo, a fonte é a fonte mais segura que existe. É a fonte mais certa. A base da palavra é a base mais certa. Depois nós temos milénios de experiência provada. Mais uma vez, as vacinas que estamos a tomar agora foram feitas muito rapidamente e as grandes questões que se colocam são exatamente estas. Não houve tempo para testar. A palavra de Deus tem milénios de experiência, de provas dadas, em milhões e milhões de pessoas que a experimentaram e verificaram a diferença que ela faz nas nossas vidas. Ela não muda e, no entretanto, ela parece sempre atual. Como estamos a ver aqui, um texto que terá sido escrito há 3.000 anos e, no entretanto, nós percebemos o quão atual ele é, questionando o nosso conhecimento e nos pondo em causa aquilo que nós achamos que sabemos e que, afinal, se calhar não é bem assim. Depois temos um texto muito interessante, um dos trechos mais bonitos do livro de Provérbios. É, curiosamente, a única oração do livro. É o único texto em que o autor ele se dirige a Deus e pede alguma coisa, porque o livro de Provérbios não tem esta característica. O livro de Salmos, sim, tem muitas orações, mas o livro de Provérbios não. Esta é a única oração. Ele pede apenas duas coisas a Deus e é muito interessante. Primeiro, o que ele pede é que Deus o possa livrar da mentira. Sim. E todos nós devíamos fazer disto a nossa oração. Começando pela mentira interior, que nós não sejamos enganados por nós mesmos. Porque, infelizmente, às vezes nós nos enganamos pensando de nós aquilo que não é verdade. Mas também que o Senhor nos livre da mentira externa, nos livre do mentiroso mor, que é o inimigo, Satanás, que tenta nos atazanar com as suas muitas mentiras, nós nos firmemos nas verdades da palavra de Deus. Mas também que o Senhor nos livre dos mentirosos, de um modo geral, que infelizmente há muita gente que nos cerca, que muitas vezes é marcada pela mentira. E a mentira cobra mentira e acabamos por viver uma verdadeira falta de verdade naquilo que é a nossa relação com as pessoas. A segunda parte do pedido ou da oração também é interessantíssima. Nós sabemos se Agur era um homem rico ou não. Nós partimos do princípio que os filósofos tinham recursos suficientes para poderem se dedicar ao pensamento. Mas seja como for, ele pede que Deus não lhe dê nem riqueza nem pobreza. Ele quer o suficiente. E ele explica porquê. Senhor, se eu tiver demais, pode ser que isto encha o meu coração de vaidade. E ele sabe que o rico torna-se vaidoso. Como Jesus disse, é difícil o rico ser salvo, porque ele confia nas suas riquezas. Então ele diz, Senhor, não me deixes riqueza, porque pode ser que eu fique cheio dela e comece a achar que não preciso de Deus e isto vai ser muito mal. Mas, Senhor, também não me deixes cair na pobreza, porque pode ser que no meio da pobreza o desespero, não é? Quando a fome bate, quando a angústia bate, quando não saber o que fazer para poder pagar as contas, torna o homem insensato e acaba por levá-lo a blasfemar. E ele pede para que Deus o livre desta situação e que ele não venha a blasfemar. Trecho precioso da palavra do Senhor. A nossa confiança não deve estar naquilo que é o conhecimento humano. Usemos, ele é útil para nós, sabendo das suas limitações. A palavra do Senhor é segura, é provada, a fonte eterna permanece para sempre. Ela é a nossa segurança. E que o Senhor nos livre da mentira e providencie a cada dia o suficiente.